Uma matéria muito interessante, que acho que abre outros debates também, né? Que saiu aqui no portal Cannabis e Saúde, intitulada aqui pelo nosso querido Marcos Bruno, e dá conta aqui de que uma empresa dos Estados Unidos desenvolveu a primeira cannabis zero THC e alto CBD do mundo. Olha só, vamos ver isso aqui que parece ser interessante, ó. Uma empresa sediada no Colorado, nos Estados Unidos, afirma que encontrou a solução para garantir que a cannabis não entre em conflito com as exigências do país relacionadas ao THC, de que a planta não contenha nenhum composto psicoativo, né? Então a gente vê aí até eu não consigo entender essa demonização que se faz sobre o THC, né? Mas aqui a gente vai entender o motivo de se procurar uma planta com zero THC, que tem a ver com o hemp, né? O cânhamo. Então, o cânhamo é uma das variedades da cannabis sativa, né? Ela é do mesmo gênero de plantas, a cannabis e o cânhamo, mas o cânhamo é de uma outra espécie, né? E para ser considerada cânhamo, a planta precisa ter no máximo ali 0,3% de THC, né? Então, a partir disso, que é uma produção muito pequena, né? Se tiver 0,4% para cima, é considerada já uma planta de cannabis, uma planta de marihuana, né? Então, nos Estados Unidos, como a gente viu, cada estado tem uma legislação diferente, né? 39 deles, que é a grande maioria, já tem uma legislação para cannabis medicinal, mas só metade deles, cerca de 19 aí, um pouco menos na metade, né? Tem como uso recreativo adulto já também legalizado. Então, nos Estados Unidos acaba acontecendo, né, esse problema de em um estado ser legal e o outro não, e as empresas acabam tendo problemas. A preocupação dos produtores de cânhamo é enorme nesse sentido, né? A lei agrícola de 2018, que é chamada de Farm Bill, exige que o cânhamo, então, né, não contenha mais de 0,3% de THC com base no peso seco. O que acontece então, né? Eles vão chamar então essa nova planta, né? Essa nova hemp zero THC aí de hot hemp, né? O cânhamo quente, vamos dizer assim. Então, o que estava acontecendo? Aqui dá conta de que praticamente 20% da safra de cânhamo do estado de Indiana, por exemplo, ele teve que ser destruído em 2020 porque esses níveis de THC estavam medindo entre 0,41% a 13%, né? Então, olha o problema do perder 20% do cultivo por não estar associado a um nível de THC baixo. Os produtores acabavam tendo ali, né, grandes problemas, perdendo safras, perdendo dinheiro. Então, o que aconteceu? No Arizona também aconteceu coisa semelhante aqui, onde 40% das plantas estavam com níveis superiores de THC. Então, essa empresa, vendo, né, essa média enorme de prejuízo que os produtores de cânhamo estavam tendo, começou a fazer uns testes, então, para produzir um cânhamo zero THC, né? Então, vamos ver como é que isso foi feito. Chama Trilogene Seeds. Trilogene Seeds, que é uma empresa de genética de sementes de cânhamo no Colorado, né? Ela sugere que pode ter identificado uma solução para todo o problema, indo diretamente à fonte. A empresa informou nessa semana que está introduzindo a primeiro cultivo de cânhamo do mundo projetada para impedir a produção do THC. Olha isso, hein? Seu nome é Pandora e a Trilogene Seeds garante que vai ser um perfil de CBD entre 17% e 22%. Olha só, né? Pro lado medicinal também, uma planta como essa, sensacional, né? Um alto teor de CBD, 17% a 22%, geralmente a maioria das plantas mais comuns acabam tendo uma porcentagem de CBD que não passa de 3, 4%, né? Então você vê aí que chegar a uma planta com 17 a 22% de CBDs seria um grande avanço nesse sentido para esse tipo de prática, né? Embora a patente ainda esteja pendente, a empresa explica que o que chama de cultivares THC New
não são fisiologicamente diferentes de qualquer outro cânhamo. Eles simplesmente não podem produzir THC. Olha isso, que loucura, que interessante. Eles foram desenvolvidos por uma equipe de professores universitários e especialistas em bioengenharia durante um período de 2 anos e meio, usando a tecnologia de interferência de RNA para silenciar os caminhos genéticos que produzem o THC em uma planta de cânhamo, né? Então isso vai dar certeza absoluta para os produtores de cânhamo que não vão ter problemas na legislação em outros estados por esse valor do THC e do CBD, né? Então olha que interessante. O que esses cultivares podem significar para os agricultores de cânhamo, né? Ter uma genética de cânhamo livre de THC significa que a indústria global de cânhamo pode finalmente avançar sem medo de entrar em conflito com as leis que limitam o THC. Olha só, como a empresa relata, em plantas de cânhamo inalteradas, o CBD aumenta junto com o THC. Isso significa que produtores e processadores poderão trabalhar com muito menos biomassa de cânhamo para produzir a mesma quantidade isolada do CBD. Olha que interessante isso, né? Como que vai mexendo ali para se adequando. Mas a gente tem que lembrar também, né, que isso é para uma produção de cânhamo propriamente, para não ter esses problemas, porque o THC é uma das moléculas também que tem uma função gigantesca também na composição de canabinoides, né, e consequentemente também para os fármacos. Então, com certeza o THC também é uma molécula que infelizmente ainda é demonizada pelos seus princípios ativos ali, então, mas ela é importantíssima, como a gente viu lá no efeito comitiva, efeito entorragem, onde todos os canabinoides vão atuar para gerar um melhor benefício medicinal para o paciente, né? Então, acabar com o THC seria também muito, né, desnecessário nesse sentido, mas para a produção de cânhamo acaba sendo uma coisa interessante aqui.